eu quero um DIAP pela população. Eu acho que nós, hoje, todos estamos com dificuldades de sermos reconhecidos pela população como somos por alguns órgãos. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu tomei conhecimento nesses dias de uma pesquisa muito extensa, cuidadosa, detalhada sobre a situação do que pensam os jovens e adultos também que estão nas ruas. Senhor presidente Jorge Viana, essa pesquisa mereceria uma análise cuidadosa, desde qual é o perfil dos manifestantes por renda, sobre os protestos. Eu devo dizer que essa pesquisa foi feita pela Data Popular, pelo Ibope e Datafolha. Sobre os protestos, o que é que pensam? É preciso dizer que 81% dos que foram ouvidos são favoráveis aos protestos. Ele mostra quem deve ser o responsável pela educação brasileira, o Estado ou a população. Quem deve ser o responsável pela saúde do brasileiro, o Estado ou a população? 70% da população considera que o Estado é responsável pela educação. E quando diz Estado, não quer dizer o Estado unidade da federação. O Estado quer dizer o conjunto, portanto, a União. 75% diz que é a saúde. Aqui tem um indicador, senador. Para cada 10 brasileiros, 9 consideram que a melhoria de sua vida foi um mérito pessoal, 87%. Deus, segundo lugar. Família, em terceiro. A sorte, em quarto. O governo, em quinto. E o patrão, em sexto. Tem uma pergunta muito interessante, se as pessoas melhoraram de vida, senador. E isso merece uma reflexão de todos nós e muito dos mais próximos ao governo. 7, senador Jorge Viana, o senhor vai gostar disso, em cada 10 pensam que de um ano para cá a vida melhorou. 7 em cada 10 acham que melhorou. E apesar disso, nós temos o descontentamento geral. Algo mais profundo do que aparece, portanto, é o que causa todas essas dificuldades. Agora, aqui entra o que eu gostaria de discutir, os serviços públicos. A nota dada à saúde pública é 3,78, ou seja, nenhum aluno chega nem perto da aprovação. A nota dada à educação é 4,69, reprovado também. A nota dada à segurança pública, 3,89. A nota dada ao transporte público, 3,89. A média da nota aos serviços públicos é de 4 pontos, ou seja, reprovados. Nós somos responsáveis por tudo isso. Alguns porque estão no governo, outros porque estão na oposição, mas nós somos os líderes desse país, nós somos responsáveis. E aqui o que eu queria, e depois vou fazer uma proposta, senador Jorge Viana, e acho que o senhor é o presidente mais indicado para ouvir essa proposta e encaminhá-la. Eu quero fazer uma pequena análise diferente dessas pesquisas. É chamar a atenção que quando a gente dá nota baixa à segurança, significa que nós estamos nos matando. A gente esquece porque vê tudo vinculado a uma imagem do Estado em si que não dá segurança. Mas tem uma coisa mais profunda. O Brasil é um país onde nós estamos nos matando, como na Síria, só que de outra forma. Numa guerra civil, só que é de outro tipo. Nós esquecemos isso. Nós costumamos dar uma nota baixa à segurança, estamos em segurança, mas a gente esquece que esse é um país que hoje está se matando. Nenhum exército invadiu o Brasil e nós, entre nós, estamos nos matando. Quando a gente fala que a educação está ruim, a gente lembra da escola, mas não é só isso. Quando a educação é reprovada, senador, o Brasil é reprovado no seu futuro. Nós, ao reprovarmos a educação, dizendo que ela está ruim, reconhecendo que ela está ruim, e é verdade que ela está ruim, é muito mais grave do que apenas dizer que a educação está ruim. É dizer que o nosso futuro está obscuro, está ruim. Porque o futuro é construído pelas escolas. Eu costumo dizer que quem quiser ver o futuro de um país consegue.
Basta olhar a cara da escola pública hoje. O futuro de um país tem a mesma cara da escola de hoje. Nosso futuro é ruim. Significa que nossa economia vai continuar baseada em bens primários e que o país continuará sendo uma grande montadora de produtos inventados no exterior. Os automóveis nossos não tem um inventado, criado no Brasil. Nós somos capazes de colocar made in Brazil, como se diz lá, na hora de exportar, fabricado no Brasil, mas seria mentira dizer criado no Brasil, salvo uma ou outra coisa, como os aviões da Embraer. Nós, ao darmos uma nota ruim à educação, estamos demonstrando que não trabalhamos como deveríamos para construir o país que precisamos. E, ao mesmo tempo, para não construir a vida de cada indivíduo desse país como deveria, porque daqui para frente o futuro é baseado muito mais na educação do que na sorte. Até pode haver um pequeno conteúdo de sorte no futuro de um país, mas uma pessoa que não estude só se tirar na loteria esportiva ou na loteria do Sena, uma Mega Sena. Até porque antigamente se dava golpe do baú. Atualmente não tem mais. Sabe por quê, senador? Porque hoje os ricos só estudam com ricos, então só casam com ricos. Não tem como um pobre encontrar uma rica, nem uma rica encontrar um pobre mais. Acabaram os pontos de encontro interclasses. Então, nem golpe do baú é mais uma chance. A sorte é um em muitos milhões. Só tem um jeito, é a educação. Quando a gente diz que a saúde está reprovada, tem uma coisa mais profunda do que isso. A saúde reprovada quer dizer que nós estamos deixando pessoas sofrendo de doenças que poderíamos resolver se dessemos um mínimo cuidado. A gente às vezes esquece, porque vê os números, visualiza o hospital, senador. O hospital está ruim. Não, é mais profundo. Não é o hospital que está ruim. São as pessoas que estão morrendo porque o hospital está ruim. Quando a gente não dá creches para todas as crianças, sejam conveniadas, sejam pelo Estado, o que nós estamos é abandonando as crianças. Não são as creches que estão ruins apenas, as crianças estão abandonadas. Esse é um país que abandona suas crianças. Isso é o que indica as pesquisas ao darmos notas baixas à situação do serviço público da educação e da pré-escola. Senador, o que está levando esse povo para a rua é porque talvez eles estejam percebendo mais do que nós que as coisas não estão boas. Quando eles dão nota baixa à educação, eles estão sentindo que o futuro do Brasil está ameaçado. Quando eles dão nota mal para a segurança, eles estão percebendo de que estamos nos matando entre nós. Quando eles dão nota baixa à saúde, significa que nós estamos morrendo, nós estamos sofrendo porque não dão os serviços médicos. Quando eles dizem que o transporte público tem essa nota, é porque eles estão dizendo que não aguentam mais perder 3 horas por dia para ir de casa para o trabalho. É muito mais do que o transporte físico que a gente visualiza que está ruim. Não é só o ônibus estar ruim, é a vida que está sendo consumida por causa do transporte público que não consegue avançar. Não é mais nem só o problema do conforto, não é só o problema da espera, é também o problema da demora, e que toca também os que andam de carros privados. O problema do transporte hoje não é só um problema do transporte público, é um problema do transporte urbano em si, roubando vida de cada um de nós, porque para manter a indústria automobilística dinâmica, nós sacrificamos a vida de cada pessoa que mora numa cidade grande. Tudo isso, senador, e eu vou lhe dar a palavra, senador Sérgio, faz com que esse documento seja refletido entre nós, não no seu aspecto estatístico, mas no seu aspecto social e moral. E isso aí que não está conseguindo fazer ainda, senador. E é aí que eu quero fazer uma proposta. Senador Jorge Fernando, eu queria que o senhor levasse para a mesa a proposta de que esse Senado precisa, um desses dias, abrir suas portas, trazer para a tribuna esses meninos que estão lá na rua se manifestando contra nós. Eu estou fazendo uma proposta concreta. Se for preciso escrever, eu escrevo. Nós não vamos aqui deixar que todos invadam isso aqui e ocupem o Senado. Não estou defendendo isso. Eu estou defendendo que um grupo deles venha aqui falar para nós.
Como escolher? Sorteie-se. Cada um se inscreve na internet e por aí a gente vê quem é que vem. Eles escolham, se for o caso, embora hoje eles não tenham muitos seus líderes. Mas nós precisamos ouvir o que esses meninos têm a dizer. Não precisamos ouvir apenas uma pesquisa, como eu estou falando, muito bem feita, aparentemente. Nós precisamos, sim, trazê-los fisicamente aqui para falar para nós. Eu não controlei meu tempo porque achava que era 20 minutos, mas só são 10, então eu vou fechar. Eu gostaria de elaborar mais essa ideia. De qualquer maneira, eu quero deixar que eu faça uma proposta. Não é uma ideia solta. Trazemos aqui, senador Sérgio, para serem ouvidos por nós, alguns dos jovens que estão nas ruas. E eles não poderão ser escolhidos, cada um deles, por mim, ou pelo senador Capiberibe, ou pelo presidente do Senado, porque aí a gente vai criar um viés. Descobramos como, mas tragamos, vamos ouvi-los. Não dá mais para ter o diálogo tradicional, como se tem com o presidente do sindicato, como se tem com o presidente da UNE. Acabou esse tempo. A internet matou a representatividade plena desses órgãos. Eles ainda têm representatividade, não podemos negar, mas é uma representatividade menor. Não é trazer aqui o presidente da UNE para falar para a gente, nem o da CUT para falar para a gente. É trazer representantes diretos que saiam da própria massa que está na rua querendo falar conosco, dando recado, e que a gente termina ouvindo pelas pesquisas, sem levar em conta o sofrimento que cada um deles tem para dizer para nós. Essa é a proposta que eu peço que o senhor leve para a mesa. Se for necessário colocá-la por escrita, eu farei. Antes de terminar, eu quero dar a palavra ao senador Sérgio Souza. Meu caro senador Cristóvão Buarque, como sempre, Vossa Excelência sobe à tribuna e profere pronunciamentos que tocam a consciência, o coração dos brasileiros. E eu gostaria de fazer um breve parênteses com relação à segurança pública. Eu acho que o cidadão brasileiro ele tem ido às ruas, ele tem buscado uma vida mais igual, uma vida mais humana, mais ética, com uma moral mais elevada. Na verdade, ele quer mais cidadania. E ontem eu subi à tribuna para fazer um pronunciamento sobre a segurança pública e sobre os homicídios na capital do meu estado, o estado do Paraná. Em 10 anos foram 5.806 homicídios. Somente 23% desses viraram processos judiciais. A morosidade na justiça chega, no inquérito policial, dá conta de que 77% dos homicídios cometidos na capital do estado do Paraná não são averiguados profundamente. Imagine, então, o restante dos crimes. Imagine uma mãe que vê seu filho saindo à noite para ir estudar, pega esse transporte coletivo que Vossa Excelência mencionou, horas para chegar à escola, o retorno, e ainda tem o temor se sai e chega de volta nas mesmas condições físicas que saiu. Então, nós temos que rever, de fato, o nosso papel no Congresso Nacional para buscarmos entender o que é bom para a sociedade, porque a nossa função aqui no Congresso é regular o convívio, os costumes da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, senador. Eu acho que o senador Mário Couto pediu a palavra. Eu acho que o tema é muito sério, é profundo, e eu acho que um minuto vale a pena falar sobre esta matéria que Vossa Excelência traz à tribuna com grande brilhantismo na tarde de hoje. Senador Cristóvão, o Brasil cobra imposto dos seus filhos. Talvez seja a nação que mais cobre de seus filhos esta pátria chamada Brasil. Vossa Excelência percebe, este ano nós vamos chegar a quase 1,5 trilhão. Olha o número, 1,5 trilhão. Esses jovens devem pensar o seguinte: se a nação cobra tanto imposto para melhorar a educação, a saúde, a segurança, por que não melhora? Então, o jovem brasileiro não pode mais ficar alheio a tudo isto. Ele chegou nas ruas e disse: basta.
Se eles não pagassem tanto imposto, não tinham tanto direito de cobrar. Mas se paga muito. E aí a resposta é a seguinte, senador: a saúde se resolve o problema da seguinte maneira, contratando médico estrangeiro. Olha que absurdo, senador. Está tudo errado nesta pátria. Está tudo errado, senador. Eu vejo o seu esforço com tanto brilhantismo, com tanta sapiência a respeito da educação, e ninguém lhe ouve nesta pátria. Ninguém ouve ninguém que quer o bem. Ninguém é ouvido. Apesar de alguns ainda terem a credibilidade do povo. Não são todos os políticos, não, senador. Não se inclua. Não se inclua nesse rol. Não são todos os políticos que perderam a credibilidade. Muitos políticos desta pátria ainda têm credibilidade, como Vossa Excelência tem. Só não são ouvidos, porque o governo não quer ouvir. Se o governo tivesse lhe ouvido desde que chegou aqui, se tivesse considerado as suas propostas desde que chegou aqui, que todas elas, tenho eu, prestado bem atenção, todas brilhantes, todas com grande sabedoria, a educação do país não estava assim. Mas não querem ouvir, deixam de ouvir. Eu não sei o que fazem de tanto dinheiro, não sei. A pátria não pode se conformar com tanta cobrança e à espera do bem social que não vem nunca, e não vem mais. Não vem mais porque não se tem essa condição e essa possibilidade de vir agora. A pátria tem que mudar. Eu lhe agradeço, senador. Senador Mário Couto, eu que agradeço. Primeiro, o seu reconhecimento, e realmente o senhor é um dos que presta atenção quando a gente fala. Segundo, a sua colocação de que a nação não está ouvindo. Talvez seja isso uma das coisas que está faltando. Daí a minha proposta. A minha proposta é que aproveitemos uma segunda-feira, senador Collor, em que a gente presta homenagem a pessoas, presta homenagem a entidades. Toda segunda-feira tem uma sessão de homenagem aqui. Escolhemos uma sessão dessa para trazer aqui os jovens que estão fazendo a manifestação, para que nos digam o que eles querem. Eu diria até que é quase como prestando uma homenagem a eles, mas eu não quero prestar homenagem a eles. Eles não precisam de homenagem da gente. Eu quero ouvi-los. Como o senhor disse, senador Mário Couto, nós não estamos ouvindo. O governo não nos ouve e nós não estamos ouvindo claramente, plenamente a voz que vem da rua, até porque é difícil de saber o que eles querem. Então fica aqui a minha proposta. E eu concluo dizendo que dessa pesquisa que eu analisei aqui, uma coisa é muito positiva. 65% ainda acredita que a saída é pela democracia. Temos que aproveitar essa crença que eles ainda têm. E, para isso, temos que fazer o dever de casa de como é que nós estamos à altura desse momento. Porque, às vezes, eu me pergunto se nós estamos à altura do momento. Os momentos exigem de cada político algo diferente, conforme os desafios que se colocam. E eu tenho minhas dúvidas se hoje a gente está à altura do desafio que o Brasil coloca-se com todas as dificuldades que eu falei aqui. É isso, senhor presidente. Espero que leve essa proposta, uma sessão de homenagem para ouvir aqueles que estão se manifestando na rua. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Cristóvão, e como Vossa Excelência me pede na condição de presidente da sessão para dar esse encaminhamento, eu acho bom, inclusive, para que fiquemos bem vinculados ao próprio regimento da Casa, que Vossa Excelência encaminhe por escrito a sugestão ou a proposição, porque nós temos aprovado, que ainda não entrou em prática, a ideia de fazer as sessões temáticas. E quem sabe esse seria discutir por que essa inquietude toda, por que essa cobrança toda, porque aí quem sabe nós teríamos aí uma maneira de inaugurar isso, que nesse segundo semestre, espero que aconteça, que são as sessões temáticas. Eu mesmo defendi da tribuna e uma resolução da mesa incorporou, mas nós ainda não fizemos, até porque temos que estabelecer o regramento mínimo desses debates abertos de um tema só aqui no plenário da Casa.
para reagir à sua proposta, eu quero dizer que estou de acordo, mas a ideia dessas sessões temáticas é entre nós, senadores. Até podemos trazer alguém. Essa minha outra é diferente, é de que eles venham com o que eles são, para dizer o que eles quiserem para nós. E pela televisão, transmitido, e que nós assistamos aqui. Eu vou fazer por escrito com essa ideia de sessão de homenagem. Aí eu gostaria que o senhor também subscrevesse comigo essa proposta, porque eu creio que são necessários 6 senadores para apresentar a proposta de sessão de homenagem. É isso, senhor presidente. Faço com gosto.